Você que está em busca de superar a ansiedade, quer ter paz interior, que eu costumo chamar de cabeça fria e coração quente, não pode perder nada do conteúdo de hoje. Por quê? Porque nós vamos falar de um vilão, de um grande vilão, talvez um dos maiores vilões que roubam a nossa paz interior. Do que é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? Como a gente pode fazer para não deixar que os pensamentos negativos roubem a nossa paz? Então, só pelo nome, só pelo tema, vocês já podem perceber que pensamentos negativos, o que são pensamentos negativos, afinal de contas, né? O que a gente poderia resumir? Pensamentos negativos são pensamentos que roubam sua paz, que roubam sua alegria, né? Que quando eles chegam você fica azedo, fica angustiado, fica chateado, né? E aquilo te consome. Então, hoje nós vamos aprofundar, pessoal, a ideia é essa, tá bom? Não vou falar nada superficial aqui não. Você vai aprender muita coisa nova hoje. Se você já souber o que eu vou falar, ótimo, não tem problema nenhum, fica aqui ainda. E aí comenta aqui embaixo, olha Matheus, eu já sabia disso, que legal que você está falando isso, porque isso daí é importante. E vai complementando aí o que eu estou falando, que é claro, ninguém é dono da verdade. A verdade só existe uma, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho dela, ó. Tá? Então, primeira coisa que eu queria alinhar com vocês aqui, bem alinhado, sobre a relevância desse tema, sobre a importância desse tema. Por que esse tema é importante? Bom, já que nós estamos indo para o monte da cabeça fria do coração quente, paz interior, falar sobre pensamentos negativos é de fundamental importância pelo que eu já acabei de explicar. Porque ele rouba a paz interior. Então é um ladrão. Ele é um ladrão que rouba a sua paz, né? Que te deixa de cabeça quente e esfria seu coração. E aí começa o quadro de ansiedade, depressão, enfim. Existe um desgaste emocional envolvido com os pensamentos negativos, tá bom? E talvez uma das coisas que ninguém para pensar, que eu já quero trazer aqui de novidade logo no início. Pensamentos negativos roubam o seu tempo. Já parou para pensar isso? Além de te deixar esgotado emocionalmente, né? Cansado. Você não tem mais cabeça para fazer nada. Por quê? Porque você está esgotado no fim do dia, né? Ou esgotada. Ele rouba seu tempo. Seu dia vai embora. Porque você ficou ali ruminando os pensamentos negativos, né? Entretendo com eles. Mas o que acontece? Uma constatação logo aqui no início. A nossa natureza humana tem a predisposição de criar pensamentos negativos, tá bom? Nós somos naturalmente pessimistas, vamos dizer assim. Por quê? Por conta de uma ordem de sobrevivência, certo? No processo evolutivo, né, na nossa natureza caída pelo pecado original, a nossa mente fica o tempo inteiro preocupada com alertas, né, com perigos, né, porque nós não éramos o topo da cadeia alimentar, né? Então a gente poderia ser presa fácil para os animais, por exemplo, ou a mente humana produz o tempo inteiro cenários pessimistas. Isso é da natureza humana. Se acontece com você, não se sinta a última bolacha do pacote. Isso acontece com todos os seres humanos, todos, os santos, o Papa, o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, o prefeito aqui de Resende, eu, você, todo mundo, tá bom? Tem pensamentos negativos, porque é da natureza humana. A não ser, tem só uma exceção, a não ser que você não seja da espécie humana, né? Se você for de outro planeta, aí, se você for aí você não vai ter. Mas desde que você seja ser humano, você vai ter pensamentos negativos. Não importa a religião, não importa a sua idade, não importa o seu... Enfim, você já entendeu. E o que pode ser esses pensamentos negativos? Pode ser pensamentos negativos sobre você, né? Você ter pensamentos negativos sobre você, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre o seu filho, a sua filha, sobre o governo. Você pode ter pensamentos negativos sobre o futuro, o excesso de preocupações. Você pode ter pensamentos negativos sobre o passado, as mágoas, os rancores, a falta de perdão, o que te fizeram, o que deixaram de fazer.
Tudo isso se enquadra como pensamentos negativos, tá bom? E é curioso, uma vez eu fiz uma pesquisa aqui na Tenda São José perguntando a sua preocupação em relação ao trabalho. Gente, a pesquisa foi surpreendente. Metade das pessoas respondeu que estava muito preocupado com o trabalho atual. Ou com o chefe, ou com a posição nova que está recebendo. Estavam insatisfeitos. O trabalho era fonte de problema. Era fonte de preocupação. E a outra metade estava à procura de trabalho. Então veja, quem está quem está empregado está preocupado com o emprego, ou de alguma maneira aquilo é fonte de infelicidade ou é fonte de angústia, de agitação interna, e a outra metade está procurando trabalho. Ou seja, o ser humano sempre está preocupado, sempre está pensando no que pode acontecer com o futuro dele, né? Vocês entenderam até aqui? Tá tudo claro aí? Tá tudo bem? E como eu mesmo falei, né? Os pensamentos negativos, eles bagunçam o nosso interior, eles agitam a gente. Mas há como resolver. Nós vamos falar isso agora aqui, tá bom? Eu vou explicar para vocês aqui algumas maneiras que a gente pode superar esses pensamentos negativos, que são um grande obstáculo para a paz interior. Mas a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para vocês aqui é que pensamentos desencadeiam emoções, tá bom? E emoções desencadeiam ações. Essa é a sequência. Pensamentos geram emoções que geram ações. Então vamos lá. Imagine que você está chateado com o seu trabalho atual. Por algum motivo você está insatisfeito e chateado. Isso vai gerar em você uma emoção de quê? De desconforto, tédio, falta de senso de propósito, você vai ficar angustiado, tenso, você vai ficar triste porque está fazendo aquilo que você não gosta eventualmente. E o que acontece na sequência? Na sequência, você vai agir, a sua predisposição vai ser negativa, não é verdade? Né? Qual que é a chance de executar um trabalho melhor? Aquele que está nesse quadro que eu pintei agora, ou a pessoa que adora o trabalho que ele está fazendo, gosta, vê o senso de propósito, está super convencida nos pensamentos que o trabalho é bom, logo vai gerar uma sensação de bem-estar, de dever cumprido, de satisfação, de honra, de gratidão, de alegria, e aí o trabalho na ponta vai sair como? Compara um com o outro. Não tem comparação, né, pessoal? Não tem comparação. Por quê? Agora aqui, ó, presta atenção. Gente, hoje eu condensei aqui um conhecimento muito profundo, muito importante. Então presta atenção no que eu estou dizendo com toda a calma e tranquilidade. Só foca aqui comigo. Se você perder agora o fio da meada, depois pode ser que você não acompanhe. Pensa bem. Pensamentos negativos, eles podem te trazer um estado, um quadro emocional negativo. Entendem? Eles podem trazer um quadro emocional, um estado emocional negativo. E esse estado emocional negativo faz com que você responda de maneira negativa. As suas ações vão ser ruins. Você vai tratar mal os outros, você vai ser explosivo, você vai ser impaciente. Enfim, isso é um desdobramento do quadro de pensamentos que você deixou se tornar um quadro, um estado emocional negativo. Vamos lá, vamos esclarecer um pouco isso daí. Esse quadro emocional negativo, você se sente mal, como eu falei, você se sente esgotado, né? Tem tendência a gerar ansiedade. A causa da sua ansiedade pode ser esse quadro emocional vindo de pensamentos negativos, do passado, do futuro, sei lá. Pode gerar depressão, certamente gera insegurança, né? Quando os pensamentos negativos são em relação a nós, eu não sou capaz, eu não sou bom para nada, nada que eu faço dá certo, nada que eu tento começar eu termino, nada que eu não sirvo para nada, né? E aí isso pode gerar uma insegurança, uma carência emocional, né?
como se ninguém gostasse de mim. Eu sou a última, né, formiguinha, o patinho feio da história. Você fica com medo de falhar, né? E a sensação de agitação toma conta de você. Ou um senso de perdido. Eu não sei o que falta. Me falta alguma coisa. Eu não sei o que é. Para onde eu vou? Né? Aliás, de onde que eu vim? Para onde que eu estou indo? Você fica perdido. Porque o seu quadro emocional está negativado, está completamente pintado feio. Então, eu quero contar para vocês uma coisa que é possível você não deixar que isso aconteça. Como é possível você não deixar que isso aconteça? Eu vou te explicar nessa live de hoje, você não vai ficar com dúvida, tá bom? Mas eu estou fazendo a introdução aqui, pessoal, para vocês entenderem. Então agora, eu vou falar uma coisa para vocês, prestem bem atenção no que eu vou falar. Eu vou falar como controlar os pensamentos. Pessoal, sempre, Ana, Mônica, sempre que vocês escutarem isso da boca de alguém, eu vou te ensinar a controlar seus pensamentos. Muda de canal, muda de programa, porque isso é mentira. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês hoje, assim, na lata, é: não há como você controlar pensamentos. Os pensamentos são incontroláveis. Ué, Matheus, puxa vida, mas você disse que tinha como. Tem como. Você não pintar com esses pensamentos um quadro emocional negativo. Vocês entenderam? Os pensamentos por si só são da sua natureza. A sua mente produz pensamentos na mesma medida com que o seu coração produz batidas. Você controla o nível de enzimas que o seu corpo produz? O nível de glóbulos brancos ou glóbulos vermelhos? Você é capaz de multiplicar as suas células, as células do seu corpo? Ou então de balancear o seu suco gástrico ou os seus hormônios? Não. Não. E assim também o seu cérebro. Da mesma medida, eu vou falar de novo, da mesma medida com que o seu coração produz batidas, seu cérebro vai produzir pensamentos. Então, pensamentos negativos, ou pensamentos positivos, ou pensamentos neutros, eles são da condição humana. Como eu falei para vocês agora há pouco. O Papa tem, o presidente tem, os santos tiveram. Eu tenho, vocês têm, os alunos do Renova que estão aqui ouvindo, todos têm. A diferença é o que você faz com os pensamentos. E aqui, talvez seja, né, uma grande novidade, né? Uma grande novidade. Não é possível controlar os pensamentos, mas sim, é possível você controlar o estrago que esses pensamentos fazem. É você que escolhe. Você pode permitir que esses pensamentos pintem um quadro emocional ruim ou que eles pintem um quadro emocional bom. E é isso que eu vou explicar, como a gente pode fazer. Mas antes de mais nada, eu queria ilustrar para vocês um pouco esse conceito com uma história que eu me lembro muito bem, né? Eu tenho boa memória, pessoal. Graças a Deus eu tenho boa memória. Eu me lembro, dessa história que eu vou contar para vocês, eu me lembro como se fosse ontem, assim, sabe? Em cores nítidas, né? Eu tinha por volta de 10 anos de idade. Eu já contei essa história uma vez, eu não sei se você já ouviu, mas eu vou contar de novo. Minha mãe e minha avó, a mãe do meu pai, sogra da minha mãe, né? Eu chamava Cida, Aparecida, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Ela chamava Cida. Olha que coincidência, eu trouxe ela aqui sem saber dessa história. Olha só, elas decidiram ir para Angra dos Reis, né? Passar o final de semana em Angra dos Reis comigo, com meu irmão, com a minha irmã. As duas, nós três, era carnaval. Passar o carnaval lá em Angra dos Reis. E meu pai não poderia ir, porque estava trabalhando, não ia poder descer com a gente, né? Aqui Resende fica perto de Angra dos Reis, é 1h30 daqui lá. Aí nós fomos, alugamos uma casa lá e fomos para a praia. No primeiro dia,
da nossa jornada lá do carnaval, acabou a água na casa. Não tinha água. A água foi embora. Aí minha avó, olha só o que aconteceu. A minha avó separou uma panela de água para ela jogar no corpo dela de madrugada, quando estava muito calor, né? Ela ia se refrescar. Então ela separou durante o dia, não sei se ela pegou em algum lugar, não sei se como ela conseguiu aquela água, só que ela colocou em cima da geladeira uma panela com água para ela se refrescar à noite, até que as pessoas fossem lá e resolvessem o problema da água, né? Bom, olha o que aconteceu. A minha mãe fez achocolatado para nós, que nós três tomávamos, né? Achocolatado. Eu não vou falar o nome da marca não, para não fazer propaganda, tá, pessoal? Mas vocês imaginam aí o que seja. Achocolatado, ela fez pra gente e ela esquentou na panela. E ela deixou a panela na mesma posição que a minha avó tinha deixado a panela com água. Minha mãe não sabia da história da minha avó, pegou a panela com água, jogou a água fora, ou sei lá o que ela fez com a água, e colocou lá em cima da geladeira, na mesma posição, a panela com leite misturado com o achocolatado. Colocou em cima da geladeira. Aí o que aconteceu? Para esfriar, né? Aí quando fosse de madrugada ou de manhã, a gente ia tomar, já estava frio, estava tranquilo. Olha o que aconteceu. A minha avó acordou de madrugada, pegou a panela de Nescau. Falei o nome, não ia falar, falei. Pegou a panela de achocolatado e jogou em cima dela, na esperança que aquele banho fosse refrescar. Olha só, pessoal, olha o rolo. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Porque foi um perrengue tão... Agora imagina, a minha avó, 3 horas da manhã, sei lá, 2h30 da manhã, toda melada de Nescau, toda melada, grudando, e não tinha água para ela se lavar. Olha o tamanho da angústia, do desespero da vocida nesse dia. E esse assunto, assim, eu não me lembro direito como é que ela resolveu, né? Mas eu me lembro que foi um perrengue danado, tadinha. Ela ficou melada, toda melada. O que isso tem a ver, Mateus, com pensamentos negativos? Cara, tem tudo a ver. Presta atenção no que eu vou te dizer. Pensamentos negativos são a panela de Nescau em cima da geladeira. Você entendeu? Não tem problema tá lá. Deixa ele lá. Deixa ele chegar. O pensamento negativo é o Nescau lá. Ele estando lá, tem algum problema? Não. Né? Você pode falar assim, poxa, eu não queria ter o Nescau ali em cima da geladeira. Tá bom, mas isso daí não faz diferença nenhuma. Começa a ficar difícil, começa a complicar a nossa vida quando vocês fazem como minha avó fez. Né? Quando nós fazemos como minha avó fez, pega o Nescau e derrama em cima de nós. Aí você fica melado o dia inteiro. Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês estão conseguindo conectar o que eu estou falando? Porque um pensamento negativo de manhã, você fica melado o dia inteiro. Se brota uma dúvida no seu coração em relação ao seu futuro, brota uma dúvida em relação à desconfiança com seu marido, ou desconfiança com a sua esposa, se brota uma dúvida que seu filho está fazendo alguma coisa errada, cara, aquilo fica melado. E aí vai embora o seu emocional, vai embora a sua energia mental, vai embora a sua vontade de rezar, vai embora a sua vontade de fazer bem para o próximo. Por quê? Porque é igual aquela história que eu falei lá atrás. Você montou um quadro emocional negativo. Logo, as suas ações vão ser condizentes com esse quadro emocional. Porque você deixou que os seus pensamentos negativos derramassem sobre as suas emoções aquele efeito. Então, essa historinha vai ficar gravada, esse conceito vai ficar gravado por essa historinha. Porque tenho certeza que o que eu expliquei agora há pouco vocês não vão lembrar. Mas essa historinha da minha avó vocês vão lembrar por muitos e muitos anos, porque é exatamente isso que acontece. E tem ainda uma outra coisa nessa história que é muito bacana, né? Que você não sabe que tem Nescau lá. A gente não sabe que nós estamos pensando em problemas, né? Que nós estamos ruminando pensamentos negativos. Nós não temos consciência.
e nós vamos falar um pouquinho hoje como ter consciência, qual é o passo para ter consciência e como a gente faz para não derramar o Nescau, tá bom? Vamos falar. Primeira coisa aqui agora, olha, depois que nós saímos dessa história, então vocês sabem que pensamentos por si só, né, não fazem nada. Agora, se você deixar que eles afetem as suas emoções, aí cuidar das emoções é muito mais complicado. E aliás, nem tem também muito como fazer. Uma vez irritado, uma vez angustiado, reverter o processo é muito mais difícil do que você evitar, né? É muito melhor precaver do que remediar, é isso? Prevenir do que remediar. Então vamos lá. Veja uma coisa aqui agora em relação à nossa própria religião, né? A nossa doutrina da Igreja Católica. Vocês sabiam que é possível pecar por pensamento? Lembra daquela música? Por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Lembra do que eu estou falando? Peraí, Mateus, então, se eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, se eu não consigo impedir com que os meus pensamentos vão para cima da geladeira, eu peco? É pecado ter pensamentos ruins, pensamentos obscenos, ou pensamentos negativos em relação a Jesus, em relação a Nossa Senhora, em relação à igreja, em relação à Santa Eucaristia? É pecado? Não. Peraí, é ou não é? Não. Eu vou explicar. Sabe qual a diferença? A diferença é o consentimento. A igreja, o catecismo da Igreja Católica diz que o pensamento na sua cabeça, ele não é pecado, desde que você deixe ele ficar, desde que você alimente, desde que você nutra, né? Que você coloque deleite, né? Que você aproveite esse pensamento. Aí sim ele torna pecado. Veja, só é pecado quando ele já afetou o seu interior, quando você deixou ele entrar na sua casa. O pensamento é como se estivesse para lá de fora da porta, em cima da geladeira, como eu falei. Você que joga ele em cima de você. Se você joga ele em cima de você de propósito, conscientemente, então é pecado. Entende, não? Porque você tomou decisão, passou pela sua vontade. É um ato da vontade, não é mais um ato da natureza. É um ato da sua vontade. Deliberadamente você deixou que aquilo afetasse a sua vida. Você nutriu, você, né, deliberadamente, né, você aceitou que ele chegasse, que ele entrasse. Então, Deus nos deu a capacidade de discernir, né? Isso está intrínseco no coração do homem e a gente sempre tem que viver procurando como discernir melhor. Mas o fato é que você tem capacidade de saber se um pensamento presta ou não presta. E aí você pode deixar ele entrar ou você pode mandar ele embora, que é uma das coisas que nós vamos falar hoje. E aqui então, pessoal, uma grande notícia, que era o que eu estava falando para vocês. Você não é capaz de decidir produzir ou não maus pensamentos, ou bons pensamentos, não. Mas você pode decidir o que esses pensamentos vão fazer com você. Você pode discernir e decidir o que fazer com o pensamento. Você é livre para fazer isso, para não pintar um quadro emocional negativo que vai te levar à ruína, vai te levar à depressão, vai te levar à ansiedade, vai te levar a ser deixar de ser sal da terra, luz do mundo, que é o que Jesus espera de você. Então vamos falar um pouco como fazer isso, tá, pessoal? Nós já estamos caminhando aqui para o ápice da live de hoje. E eu sempre gosto assim, né, de explicar um pouco para você entender, para você pensar um pouco, para debruçar sobre o assunto. Depois eu vou te dizer o como. Exatamente os 3 passos eu trouxe aqui para você fazer. Se você usar, você vai ver a diferença, tá bom? Você vai ver que é possível. Então vamos lá. Primeira coisa, vocês sabiam que um pensamento sozinho, ele demora 7 segundos para desaparecer? Um pensamento, seja positivo, seja negativo, seja neutro,
ele demora 7 segundos na sua cabeça. Aí, o que acontece? Você vai colando outros pensamentos junto com esse pensamento negativo e você vai fazendo uma historinha. São as historinhas que nós contamos para nós mesmos. Então, o pensamento negativo, que era algo solto, vira um enredo, vira uma novela que a gente cria na nossa cabeça, porque nós não temos todas as informações, então nós vamos preenchendo os vazios com a nossa própria axiologia. E como eu falei para vocês, a nossa própria axiologia é pessimista, é negativa, porque nós estamos querendo nos proteger, né, dos perigos, como se a gente fosse conseguir eventualmente, né? Mas não é por aí. Então, veja, essa historinha pessimista, ela fica tocando, e fica, quando ela termina, dá play de novo, dá play de novo. Então, só para você entender, né, eu falo 7 segundos, se você não nutrir, se você não continuar o enredo da historinha, ela vai embora, ela se dissolve. Mas o problema é que a gente não sabe que é Nescau, a gente não sabe que é achocolatado, a gente acha que é água, e aí joga em cima, né? É isso que acontece. Então, eu vou ensinar vocês agora um pouco de como a gente vai fazer para superar isso aí, para se libertar disso daí, tá bom? Será que é possível? Primeiro eu queria fazer essa pergunta para vocês. Pessoal, responde aqui para mim, ó. Vocês acham que é possível fazer isso que eu estou falando? É possível não pintar um quadro emocional negativo? É possível escolher deixar os pensamentos irem embora? É possível? Responde aqui para mim, ó, por favor. Alunos do Renova-me, meus alunos, queridos alunos, das turmas passadas e da turma atual que estão aí presentes. Responde aqui, ó. É possível? Vocês já conseguem fazer isso minimamente? Boa, Ana. Obrigado, Ana. Quem mais? Isabel. Obrigado, Isabel. Vamos lá, pessoal. Patrícia tá aí, ó. Rosângela, todo mundo aí. Olha lá. Célio, tá todo mundo aí. Bom, vamos lá. Enquanto a gente vai falando... legal, pessoal. Que bom que vocês se manifestam aí. Eu acho legal pra caramba quando a gente troca, né? Então, veja bem. É por isso que os alunos do Renova-me conseguem superar boa parte dos pensamentos negativos. É por isso que eu vou ensinar agora. Eu já falei para vocês que eu sou instrutor de Mindfulness, né, que em português quer dizer atenção plena. Tá? É uma técnica relativa ao corpo, não é uma técnica religiosa, é uma técnica psicológica que você se conhece melhor. Você consegue criar atenção, consciência do Nescau, entendeu? Você consegue ver que aquilo é ruim, então não derrama em cima de você, porque você está vendo que é ruim. Só que enquanto você não treina, você não faz o exercício, você não ouve todas as técnicas que eu tenho para ensinar, você vai ter dificuldade de observar que é achocolatado, que não é água. Então, eu queria que vocês fizessem agora comigo esse caminho que eu vou propor para vocês aqui, eu vou ensinar para vocês aqui, e aí vocês vão conseguir entender como funciona. Mas você só vai conseguir fazer na prática, no dia a dia, se você praticar, se você treinar e se você tiver atenção plena, se você tiver consciência, né, daquilo que pode te incomodar. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou contar aqui para vocês agora um pouco sobre como Mindfulness pode ajudar. Tá bom? Então vamos lá. Os nossos pensamentos, quando eles vêm, eles vão para o futuro ou para o passado, né? Normalmente eles te levam, né, para o futuro ou para o passado. Então, a grande sacada, né, a grande questão aqui da atenção plena, de se manter no momento presente, é você trazer o seu momento, o seu pensamento para o momento presente, né?
e aí você tira da cabeça. Tira da cabeça. Esse é o grande segredo da técnica de atenção plena, tá bom? Então vamos lá. Eu queria te dar os 3 passos para se livrar, né, se libertar desses pensamentos e não permitir que eles pintem um quadro negativamente ruim para você agora, tá bom? Então qual que é o primeiro? O primeiro eu já falei um pouco, é reconhecer. Olha, isso que eu estou pensando, de onde vem? Isso é água fresca ou é achocolatado? Né? Posso jogar uma luz, né, em cima dele para ver? Vou examinar. Né? E aí você olha, isso aqui é Nescau, não é água. Então a primeira coisa é reconhecer, tá bom? A segunda coisa é você nomear. Eu vou dar nome. Isso é, qual o nome que você pode dar? Meu emprego, conversão, traição, desemprego, né? Essas coisas que você pode nomear. Você já sabe como é que o pensamento começa, você já sabe como é que a história se desenrola. Então você pode dar nomes, tá bom? Beleza, esse é o segundo passo. E o terceiro passo? O terceiro passo é você deixar ir embora. Você deixa descer o rio. Isso que eu quero contar para vocês agora um pouquinho nos nossos últimos minutos aqui juntos, sobre essa história. Eu queria que vocês se imaginassem do lado de fora de um rio, sentado na beira de um rio. Você já foi a um rio, você sabe o que é um rio, né? Como funciona um rio. A água vai de um lado para o outro, não é isso? Então imaginem que vocês estão sentados na margem desse rio, tá bom? O que são? Esse rio é a sua mente, tá bom? É o seu psicológico, é a sua cabeça. Imagine você que o que passa no rio são seus pensamentos, tá bom? Você está na margem, fora do rio. Então imagina que está passando lá no rio alguma coisa boiando, né? Sei lá, um pneu velho boiando. É um pensamento ruim, é um pensamento negativo. Deixa ele embora. Ó, pneu, tá indo embora, passando. E o que acontece? Normalmente, nós puxamos esse objeto para fora do rio e nos entretemos com esse objeto. É como se fosse um sofá. Eu costumo falar, né? Eu costumo falar para os alunos, né? Um sofá velho. Aí, ó, a Cristiane já ouviu essa história. Imagina um sofá todo chechelento que alguém jogou fora, né? Por falta de educação, jogou fora no rio. E aí o sofá vem descendo o rio abaixo e você olha o sofá. Tá bom? Quando você vê o sofá e fala assim, é um sofá feio, velho, vou deixar embora. Aí você olha ele embora, vai embora. Quando você puxa o sofá para a beira do rio e você deita em cima do sofá, é porque você já se entreteu, né? Porque você já se deleitou com aquele pensamento ruim. Você já se aproveitou dele, pronto. Aí você fica o dia inteiro deitado no sofá, velho, sujo, que você puxou para fora do rio. Então o nosso objetivo é deixar com que o sofá vá embora. E como você vai fazer isso? Tomando consciência de que aquilo não é um pensamento positivo, ele é contrário à verdade de Jesus, né? Que você é filho amado, que você é sal da terra, luz do mundo, que você foi planejado por Deus desde toda a eternidade, né? Então você vai simplesmente não permitir que aquele pensamento mine a sua energia, que esgote o seu emocional, você vai deixar ele embora. Como faz isso, pessoal? É simples. Você vai concentrar a sua atenção nos
seus sentidos. Você pode concentrar na sua respiração, né? Sentindo o ar entrando e saindo, o seu pulmão enchendo e descendo. Você pode sentir a sua roupa encostando na sua pele, em qualquer posição, né? Tem mais de uma posição. Você pode focar a sua atenção no que está presente, fora da cabeça. Vocês entenderam? Fora da cabeça. Quando você traz a sua consciência para o momento presente e você reconhece que aquele sofá é um sofá feio, que é um pensamento ruim, que é Nescau aquilo, você quer deixar ele embora, você distrai o seu intelecto, você distrai o seu pensamento com um pensamento que esteja no momento presente. Então, se você estiver rezando o terço, por exemplo, as contas do terço, né, elas causam uma sensação na ponta dos dedos, não causam? Quando você vai passando assim, ó, se você põe o terço na mão, o terço é pesado, ele faz um barulhinho, não faz? Aí você pode ouvir. Você foca a sua atenção no que está no momento presente. Tá bom? Esse é o segredo de mindfulness. Esse é o segredo da atenção plena. É a gente trazer para o momento presente. Pelo que eu estou falando aqui, você já é capaz de usar. Você já é capaz de perceber e de deixar embora, né? De não se sujar com aquele sofá velho, né? Mas para você ter consciência dos problemas, para você conseguir fazer isso com uma forma natural, é preciso que você treine, que você pratique, tá bom? E onde é lugar de praticar, pessoal? Onde é lugar de aprofundar, de conhecer todas as maneiras de fazer isso? No Renova-me, né? No Renova-me. Nós temos um programa de 8 semanas que eu ensino os meus alunos a fazerem isso, tá bom? E tem um monte de aluno aqui, ó, que está dizendo para vocês, ó, que dá certo, que funciona, que eles estão felizes, né? E você tem que fazer a sua parte, você tem que se inscrever no Renova-me, tem que entrar. Gente, eu quero que vocês imaginem o quanto o Renova-me faz bem para as pessoas que estão entrando, né? Às vezes as pessoas põem na balança, nossa, Mateus só quer vender o curso, ou só quer que ter mais aluno. Eu quero vender o curso, sim, porque eu sei que ele vai fazer bem para você. E se você fizer a sua parte, você vai alcançar o que você está procurando. É por isso que eu vendo. Eu não vendo nada que seja ruim. Eu vendo o que você quer bom, uma coisa boa e que vale, tá? Aliás, vale muito mais do que a gente cobra. Mas é preciso, pessoal, que vocês tomem atitude de fazer algo, né? De ir em frente com algo. Então, esse programa do Renova-me é para isso. É para a gente aprender todos esses detalhes aí, todos esses conhecimentos, tá bom? Bom, esse é o meu propósito aqui com a Tenda São José, né? É o meu propósito aqui na internet, de fazer com que as pessoas alcancem coração quente, inflamado do Espírito Santo, e paz interior, cabeça fria, serenidade, tranquilidade, tá bom? Esse é o meu propósito, é por isso que eu estou aqui, porque eu sei que essa técnica que me ajudou a me abrir mais, né, para a confiança em Deus, para o amor de Deus, tem ajudado não só a mim, mas todas as pessoas que querem, todos os meus alunos que estão entrando, né? Então essa é a minha recomendação por vocês, né? Então, quem gostou da live de hoje, quem está aqui comigo até agora, gostou do que eu falei, né, aprofundou sobre o pensamento negativo, já sabe um monte de coisa nova, manda um direct para mim. Manda um direct aí para mim, né? Sai agora, a gente vai encerrar a live daqui uns instantes. Assim que encerrar, manda um direct. Mateus, eu gostei. Mateus, foi legal. Mateus, foi bom. Eu não peço mais pro Moita, pessoal. Vocês sabem do meu amigo Moita. O Moita tá aqui toda live. Toda live ele tá aí ouvindo o que eu tô falando, mas ele não toma atitude. Eu falo para ele dar alguns passos. Ele quer chegar no monte da cabeça fria do coração quente, mas ele não quer sair do lugar. Ele não quer fazer a parte dele. Ele espera que eu faça para ele, ou que Deus faça para ele o que é o possível dele fazer. Deus faz o impossível. O possível quem tem que fazer somos nós. O que for impossível a nós, aí é possível para Deus. E eu creio no Deus de milagres. Mas o meu possível, pedir para Deus fazer o meu possível,
um tanto quanto preguiçoso isso, né? Mas isso é coisa do Moita. Aí eu peço, Moita, manda uma mensagem para mim, eu tô com preguiça, Matheus, sabe? Não sei porquê, não quero falar com você, sei lá. Tá bom, tudo bem, né? O Moita quer superar a ansiedade. Só que ele quer superar no Stories, né? Ele passa no Stories e vê lá e aí superou. Não é assim, né, pessoal? Tem uma caminhada a fazer. Tem uma jornada a ser feita, tá bom? Então, eu desejo a todos um excelente final de noite, tá? Foi muito bom mesmo estar aqui com vocês, conversando sobre como a gente pode superar esse obstáculo para a paz interior e desenvolver cabeça fria e coração quente. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, todos vocês pelo apoio, tá bom? Muito obrigado aí, alunos queridos do Renova-me. Vocês estão passando por essa Semana da Misericórdia, aproveitem bastante, tá bom? E a gente se vê na quinta-feira, Força e Coragem, às 6h17 da manhã, tá bem? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta? Então tá bom. Vamos encerrar. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Obrigado, Elizabeth. Até mais. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Até quinta-feira. Tchau.